Um sonho impossível? Um sonho impossível para mim, uma época, foi poder andar e ter meus filhos. Porque depois de um terrível acidente, onde um outro carro entrou na contramão, bateu onde nós estávamos e me quebrou ao meio, eu tive hemorragia interna, fratura no intestino e fratura na coluna. E então eu recebi o diagnóstico de que não poderia andar mais, depois de várias cirurgias, parafusos, vergalhões na coluna. E um outro sonho impossível, né, além do não andar mais, era ter meus filhos, porque eu fui em um obstetra e ele viu meus exames e disse: olha, a coluna como está, com essa cirurgia toda errada, porque depois que operaram minha coluna, a cirurgia estava toda errada. Com essa cirurgia toda errada, não tem como engravidar, né? Vai ser muito perigoso, pode correr o risco de não andar mais e várias outras coisas. Então eu saí do hospital nesse dia chorando muito, sozinha, muito angustiada. Eu digo que esse foi um dia muito difícil para mim e foi bem difícil sair daquele hospital com esse diagnóstico de que não poderia ter meus filhos. Uma conversa com Deus. Uma conversa com Deus que foi bem marcante para mim foi quando eu estava na UTI e sentindo minhas forças indo embora, sabendo que a qualquer momento eu poderia morrer depois de um terrível acidente que sofri, sentindo meus órgãos estourados dentro de mim e sabendo que eles não iriam me operar porque os exames não mostravam isso. Muita gente para eles atenderem no pronto-socorro. E quando eles disseram que não iam me operar porque o exame não mostrava nada, eu fiz a oração a Deus. Falei: Senhor, eu sei que eu estou morrendo agora, que a minha vida está acabando agora. Senhor, me recebe, me perdoa, me recebe, mas eu sei que se eu ainda viver, não vai ser mais a minha vida, vai ser a tua vida. Eu já vivia para o Senhor, eu vou integralmente para o Senhor. Se eu ainda viver, vai ser não a minha vida, mas a sua vida. E então os médicos voltaram pouco tempo depois de eu fazer essa oração, alguns segundos depois, e disseram para mim: vamos ver, disseram uns aos outros, vamos ver o que a gente pode fazer por ela? E aí me levaram para operar e assim Deus salvou minha vida. Essa foi uma oração bem marcante. Outra oração muito marcante para mim foi quando eu orei ao Senhor para eu recuperar o movimento das pernas, porque eu, depois do acidente, recebi o diagnóstico de que não andaria mais. E eu falando com Deus no caos, e depois dessa oração com Deus, que eu sabia que Ele iria me curar, e eu voltei a andar, recuperei o movimento das pernas, foi muito marcante para mim. E uma terceira oração muito marcante para mim foi quando eu orei ao Senhor pedindo os meus filhos, depois do diagnóstico obstétrico de que seria impossível eu engravidar e ter uma gestação saudável por causa dos parafusos na coluna que estão errados, estão soltos. E muitos riscos para mim e para o bebê. Teria remédios fortes que eu tomava e eu tive que deixar de tomar eles, aguentando dores, para eu poder suportar, deixar os remédios e ter uma gravidez. Então, diante desse diagnóstico de que não poderia engravidar, eu no quarto, chorando ali no chão daquele quarto, eu pedi a Deus que realizasse meu sonho de ser mãe, de ter meus filhos. E essa oração, pedindo a Deus para ser mãe, foi uma oração muito marcante para mim, onde eu me senti ali no fundo do poço, mas eu senti que Deus ouviu minha oração e realmente Ele ouviu minha oração. Um sonho que se constrói em Deus. Um sonho que se construiu em Deus foi a chegada da Júlia, da minha filha. Foi um sonho lindo que Deus realizou na minha vida, porque eu tinha recebido diagnósticos horríveis, que eu não poderia engravidar mais. Diante de vários diagnósticos ruins, eu orei ao Senhor e o Senhor me deu a minha filha, né, como o nome dela diz, menina que ilumina. Ela veio para iluminar as nossas vidas, trazer luz para nós. E graças a Deus, porque ela chegou, né, contrariando todos os diagnósticos médicos, Deus trouxe a Júlia para nós. Uma perda bem difícil para mim foi quando eu perdi o meu segundo filho. Eu sempre via um casal de filhos em meus sonhos, e a Júlia exatamente como ela é. E eu via a Júlia e via um menino,
E quando eu decidi engravidar pela segunda vez, e realmente era um menino. E eu nunca imaginei passar pelo que eu passei, perder um filho. E a gente já passou a amar aquele bebê e colocar nome. E quando uma médica que estava fazendo o exame, ela ficou muito calada e disse a gravidez não evoluiu. E quando ela falou isso, a gente tinha visto o coração dele bater na outra ultrassom anterior. Então, quando ela falou a gravidez não evoluiu, eu perguntei para ela, o bebê morreu? Ela disse, não evoluiu, ele morreu. E quando eu ouvi ela falar isso, foi muito angustiante, eu não queria aceitar. Eu saí de lá dizendo que eu não aceitaria que ele iria ressuscitar. E passei muito tempo, foi até ele sair, né, até acontecer o aborto, porque foi um aborto retido, não foi imediato. Eu fiquei orando para que ele ressuscitasse. Eu não aceitava perder ele. E a igreja orando junto comigo, né? E a gente crendo que mais um milagre aconteceria e ele iria ressuscitar. Então, assim, foi uma semana muito triste, muito angustiante. Eu cheguei a pregar nessa semana em outras igrejas e todo mundo orando para que ele ressuscitasse. Mas ele não ressuscitou e Deus falou para nós. Deus usou um servo dele, usou várias pessoas de várias formas. Deus falou, tem um DNA de vocês agora no céu e esse sacrifício é para coisas grandiosas que Deus vai fazer na vida de vocês. E Deus me confortou, nos consolou de várias formas. E a gente entendeu que esse bebê não iria ressuscitar. E quando eu passei uma semana perdendo ele, com várias contrações, eu pude ver ele. E eu pedia para Deus para eu ver ele, para eu poder enterrar e fechar esse ciclo. E quando eu achei ele, enterrei ele no quintal de casa, foi muito triste. E eu chorei muito porque eu achei que o filho que eu via nos meus sonhos eu estava enterrando ali. E eu perguntava para Deus se era ele que estava ali, se ele não ia vir mais. E enterrei ele ali, o meu filho. Então, assim, essa perda foi bem difícil. A dupla honra de Deus em minha vida foi com a chegada do Benjamin. Porque quando o segundo bebê faleceu, eu achei que o Benjamin não ia vir mais. Eu achei que eu tinha enterrado o Benjamin ali. Porque eu via sempre ele em meus sonhos. E quando eu engravidei dele, eu vi que ele iria chegar e que ele não tinha morrido. E quando eu soube que era um menino, eu falei, então realmente é o Benjamin que está vindo, né? Aquele menino que o Senhor sempre me mostrou nos meus sonhos, em que eu via um casal de filhos. E o Senhor trouxe o Benjamin para nós, e essa foi uma honra, uma felicidade muito grande para mim. E o Benjamin veio exatamente como a gente sempre sonhou, como a gente pediu a Deus, como Deus sempre nos mostrou. E veio completar nossa família, completar nossa felicidade. E o Senhor, Ele é sempre muito bom conosco, né? E o Benjamin veio completar nossa alegria, porque eu me lembro de quando eu recebi o diagnóstico de que eu não poderia ter filhos, eu saí daquele hospital chorando muito, muito triste, porque era um sonho para mim ser mãe, né? E quando eu ouvi o diagnóstico de que eu não poderia engravidar por causa do acidente, seria muito perigoso engravidar, o meu mundo caiu naquele dia. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E eu saí daquele hospital sozinha, triste, chorando. E quando o Benjamin nasceu, eu saí de lá com a minha família completa. Então, assim, foi uma dupla honra para mim, sabe? A chegada do Benjamin e sair daquele hospital ali com a minha família completa, com meu esposo, com minha filha e com o meu filho nos braços, com a minha família. Então, assim, a chegada do Benjamin e a minha família completa foi uma dupla honra para mim, uma felicidade muito grande. Graças a Deus por tudo. Deus é muito bom, independente das circunstâncias da vida, Ele nos faz ter vitórias. Só basta termos fé nele.